formação de professores nos anos iniciais e o ensino da álgebra. Nosso grupo é composto por Rosângela Ramos e eu, Vanderleia. E o nosso artigo foi de Rosana de Oliveira, Andréia Carvalho Maciel Barbosa, Laiane Calmões da Silva Veloso. Por favor, Maia, obrigada. Álgebra, o que é? Do árabe, al-jarb significa reunião de partes, ou restauração. Na matemática, é a área que estuda relações, estruturas e operações usando símbolos. A álgebra é um dos 5 eixos estruturantes para a alfabetização matemática, conforme a BNCC. Por favor, Mayra. Ensino de álgebra nos anos iniciais, e ainda é um desafio. Formação docente é essencial para superar dificuldades. Reconhecer a importância do desenvolvimento do pensamento matemático na formação dos professores, para que eles possam ensinar a álgebra de forma significativa. Antes de falar sobre esse próximo, eu vou complementar o slide que eu acabei de falar. Nos anos iniciais, a álgebra não significa ensinar equações formais, mas desenvolver pensamento algébrico, capacidade de observar e representar. O professor deve partir de padrões, jogos, sequências e problemas do cotidiano, conectando isto à escrita simbólica, gradualmente, conforme orienta a BNCC. Como os professores dos anos iniciais são formados para ensinar a álgebra? Por favor, Mara, posso. Muitos professores associam a álgebra apenas à aritmética avançada, dificuldade em compreender a álgebra como a generalização e pensamento algébrico. Formação inicial não aborda o suficiente o tempo. O próximo, por favor. Mayra. Obrigada. Formação continuada contribui, mas... Desculpa, deixa eu começar novamente. A formação continuada contribui, mas ainda é um fragmento, é fragmentada. Professores reconhecem a importância da álgebra precoce, necessidade de maior articulação entre teoria e a prática. Um novo olhar na formação docente. Primeiro passo. Concepções limitadas comprometem o ensino nos anos iniciais. Urgência de repensar programas de formação docente. Importância de compreender a álgebra como linguagem para expressar as regularidades. Quando a gente fala em álgebra, né, a gente
volta para aqueles comentários sobre a matemática, assim, a matemática já é difícil, imagine colocando letras, né? E a álgebra, principalmente nos anos finais e médio e por diante, ela trabalha assim com incógnitas, né, que são as letras, mas para que isso serve? Como a colega falou, né, que ela pensava antes. Para que este assunto vai servir em minha vida? Algum momento a gente vai precisar. E a gente não percebe no nosso cotidiano como ela está intrinsecamente, né, presente. E a BNCC traz para a gente um olhar diferenciado, né, da formação tradicionalmente, da formação tradicional, porque a álgebra ela não se restringe somente na conta de letras. E aqui, esse artigo que a gente traz hoje, ele nos mostra sobre a formação dos professores, né, nos anos iniciais, acerca da álgebra. E aí a BNCC vai trazer, não trabalhar assim, de forma como se trabalha nos anos finais, e médio e por diante, né? Ela não vai só ficar presa a equações formais, mas ela vai desenvolver o pensamento algébrico. E aí a gente vai trazer palavras-chave. Guarde aí. Pensamento algébrico, padrões, generalizar, né? No estudo de álgebra. Então, o que acontece? O professor, né, ele vai, a partir dos padrões, jogos, sequências, problemas sobre o cotidiano, ele vai conectar isso tudo é o que a BNCC traz para a gente, viu? Vai conectar isso tudo à escrita simbólica, que vai acontecendo gradualmente, conforme, né, vai orientar a BNCC. E traz a BNCC traz a álgebra com a unidade, como um dos 5 eixos, né, para se trabalhar nos anos iniciais. Então, de que forma que a gente vai trabalhar a álgebra nos anos iniciais? Os meninos vão entender aquelas formas, a gente pensa logo, né, álgebra, letras, como é que os meninos vão compreender, né, aquilo que para a gente adulto, isso se tratando do ensino na idade, na idade certa, né? Na idade que eles estão, idade séria, né? Sem distorção, idade séria. E como é que aquele menino vai entender como resolver, né, cálculos com aquelas letras que a gente, enquanto já em uma formação maior, tem dificuldades, né, de estar alinhando aquelas letras com números. E aí que surge aquelas conversas a respeito da dificuldade de trabalhar a álgebra, porque mistura letras e números. Né? Esse mito que realmente muitas pessoas têm dificuldade. Mas é aí que está a chave sobre o nosso artigo, né? Sobre a formação. A princípio, o professor, né, em sua formação, ele precisa compreender, ele precisa entender a relevância da álgebra, né, na sua formação, que está ligada ao papel que ela tem na formação do pensamento matemático. E aí eu volto, né? O que é pensamento matemático e pensamento algébrico? O pensamento algébrico é a capacidade de reconhecer as regularidades, estabelecer relações e compreender que os números e operações podem ser representados de forma generalizada. Este é um conceito retirado, né, do retirado das pesquisas. Inclusive tem nesse artigo que tem a referência. Então, assim, é a capacidade de reconhecer e estabelecer relações e compreender que os números e operações
elas podem ser representadas de forma generalizada. Agora, e o que é esse generalizar? Como eu citei, que é uma palavra-chave, generalizar. Pode passar, Mayra, por favor? Obrigada. Então, vamos lá. Generalizar é a gente perceber, né, a regra que vale não apenas para um caso específico, mas o aluno perceber que para todos os casos semelhantes, né, aquela regra vai funcionar. Ponto. Vamos lá, eu trouxe a situação aqui. Essa situação apresentada cada caixa tem 8 balas. Vamos lá. Se eu tenho 2 caixas, 8 vezes 2, 16. Se eu tenho 3 caixas, para 3 caixas, 8 balas, vezes 3 caixas, 24 balas. Se eu tenho 10 caixas, 8 balas, para 10 caixas, 80 balas. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, vai generalizar que, para N caixas, serão 8 vezes N balas. Então, antes dele perceber, né, que eu uso uma incógnita, que eu uso uma letra, eu preciso trabalhar para o entendimento, que ele tenha esse pensamento algébrico, que ele vai perceber que existe uma regra, né? Aí tem uma regra. Para N caixas serão 8 vezes N, a partir da quantidade que a gente estabeleceu na situação. Né? Então, ela vai perceber que existe a regra, e que essa regra serve para todos os casos. Isso é generalizar em álgebra. O que é isso? É eu, antes de trabalhar, né, essas letras existentes na álgebra que dificulta, primeiro eu, como professor, em minha formação, ter um entendimento e esse pensamento da importância, trabalhar de forma significativa, como as pessoas já trouxeram, né, para geometria e dentre outras unidades matemáticas, que eu, quanto professor, eu preciso primeiro compreender, né, ter esse pensamento, trabalhar dessas formas diferenciadas, né, através de sequência de objetos, de números, explorar os padrões, né? Explorar os padrões utilizando sequência de objetos, números, formas. E aí eu cito padrões. Aí eu pergunto em álgebra o que são os padrões. Os padrões são regras que se repetem. Né? Por exemplo, eu preciso conversar com o nosso aluno que eu posso usar um padrão. Primeiro, eu tenho que compreender o que são esses padrões, né? Que são as regras que se repetem. E aí, os padrões eles podem ser numéricos, tipo, contar de 2 em 2. Ele vai compreender como eu vou contar de 2 em 2, então ele vai estabelecer uma sequência. Os resultados vai sendo adicionado 2 a 2 números, segue uma lógica, né? E aí ele vai trabalhando o raciocínio lógico. Os padrões podem ser geométricos também, tipo, eu vou colocar formas geométricas em uma sequência, e essa sequência se repete. Isso eu estou trabalhando nas séries iniciais, possibilitando que o estudante, né, vá desenvolvendo essas habilidades de compreender esses padrões, essas sequências, que vai corroborar para lá na frente ele sim substituir, né, essas formas, essas maneiras, essas sequências que eles foram trabalhando de número em número, que ele pode substituir por uma letra, ou vice-versa, aquela letra será a substituição de algum número que está faltando. E aí, as formas geométricas, se eu coloco um quadrado, um retângulo e um triângulo, e aí ele se repete, eu vou perguntar a esse estudante qual é a sequência,
Então, ele já vai ter um entendimento que aquela sequência, né, aquele padrão está se repetindo. Ele mesmo vai despertar e vai perceber que existe uma repetição ali, né? E essa repetição são regras, né, que se repetem, que a gente chama de padrões. A mesma coisa pode ser os padrões gráficos, né? Cores. Eu faço lá a representação de cores. Vermelho, azul e verde. Aí eu repito, vermelho, azul. Aí eu pergunto ao menino, qual é a cor? Qual é a próxima cor? Ele já vai ter a noção que é o verde, porque ele percebeu que existe uma sequência ali, né? E uma coisa muito importante, que aí a gente pergunta, o que é, e aí a gente vai diretamente. E onde é que a álgebra está presente na nossa vida? A gente vai trabalhar a partir da realidade do aluno, né? Eu vou trabalhar com situações cotidianas, né? Com temas geradores da sua realidade, e vamos colocar lá, eu tenho 2 amigos e tenho 10 balas para dividir entre eles, ou 9 balas para dividir entre eles. Quantas balas cada um vai ficar? Esses problemas, né, que desenvolvem o nosso raciocínio lógico, e aí a gente parte para o letramento matemático, que vai, além de eu trazer uma aula expositiva e coloco lá para eles copiarem e depois dar a resposta, a gente vai trabalhando o problema da realidade, isso vai interessando, vai estimulando, e eles conseguem desenvolver esses problemas. E aí, se esse professor ele domina, né, esse pensamento, ele vai ajudar o aluno a construir uma base sólida desde cedo. Então, vai trabalhando a álgebra. E como é que entra, né? A gente pensando, onde é que ela está presente nos anos iniciais? Como eu já falei, a partir dessas atividades que a BNCC traz, né, toda organizadinha, para a gente trabalhar essas habilidades. Pode passar. A formação atual é insuficiente para preparar professores. Já está tendo olhares diferenciados da formação tradicional, né? Então, é preciso integrar a álgebra desde a formação inicial, então, desde cedo, né? Eu trabalho com os meninos, eu coloco os números, se ele já domina a adição, eu trabalho um número e coloco, né, o sinalzinho da adição que ele já conhece, e ali no lado eu coloco um quadradinho ou um traço, né? Ele vai entender que ali, e depois eu coloco o resultado. Ele vai entender que ali está faltando algum número para completar, e ele vai descobrir, vai fazendo o cálculo e vai perceber. Então, aquele quadradinho que está faltando é uma incógnita. Aquele quadradinho ali que você já está trabalhando nas séries iniciais, né, é o que ele vai colocar, vai substituir o quadradinho pelo que falta. Então, ali já se trabalha a álgebra nos anos iniciais. Então, é muito importante a formação continuada para valorizar práticas investigativas. Então, o professor, em sua formação, ele não pode, a princípio, enxergar a álgebra como meramente questões relacionadas à letra, né? Conta com letra, mas chamava, né? Conta. Ele não pode enxergar só como uma conta com letra, né? E muitas pessoas enxergam assim. Então, primeiro o professor tem que mudar o seu olhar a respeito, porque se ele não olhar, ele vai trabalhar com os alunos da mesma forma como ele aprendeu, ou como ele enxerga, que a gente tem essa capacidade, né? Tem esse poder. E aí, se o professor ele não compreende isso, ele pode acabar limitando, como eu havia falado,
o desenvolvimento matemático do aluno. Ele precisa dominar esse pensamento. A álgebra, ela ensina a criança a observar, formular regras, né? Explicar as relações. Essa relação aqui, das formas geométricas, elas se repetem. Ou seja, ele vai precisar preparar situações para o cotidiano. Não ensinar para o que está no livro didático e fechar, e aí o aluno pensar que aprendeu aquele conteúdo e não vai servir para a sua vida. Então, quando ele traz, reforçando, quando ele traz para o cotidiano, isso se torna mais prazeroso, né? Mais interesse. Ele não vai enxergar a álgebra como aquela conta com letra. Então, essa é a visão para a formação, uma boa formação do professor nos anos iniciais a respeito da álgebra. Não é que ele vai ensinar a álgebra, só a álgebra. Ele vai ensinar os caminhos, né, que a álgebra lhe favorece para o desenvolvimento dele no dia a dia. Essa é a intenção. Não o conteúdo, como nos PCNs traziam, né? Bem, você traz sobre essa formação para a vida. A introduzir, né, o raciocínio algébrico desde cedo para que ele possa enxergar um pensamento matemático não só como manipular símbolos, mas que ele possa trabalhar esses símbolos, essa álgebra, trabalhar no raciocínio lógico e aplicar em diferentes contextos de sua vida. Pode passar, Mayra. A nossa referência, né, a BNCC, e o artigo que o professor nos forneceu. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos e todas. Parabéns. Legal, falou aí da álgebra na BNCC. Se você for olhar, não existia nos PCNs a álgebra. E aí você tem a álgebra agora sendo colocada desde o início. Trouxe um exemplo aí bem legal do 8N. Realmente, parabéns, assim, é muito claro, né, os padrões que a álgebra se propõe a mostrar. Então, a gente fecha essa apresentação.